O TCU acabou de tomar uma decisão que está deixando milhões de aposentados e pensionistas de alerta. Atenção, porque isso pode afetar diretamente o seu bolso já nos próximos dias. Se você estava pensando em fazer um empréstimo consignado ou conhece alguém que depende desse dinheiro para pagar remédio, comida, aluguel ou contas atrasadas, presta muita atenção no que eu vou te contar nesse vídeo aqui, porque a situação mudou completamente. Pela primeira vez foi determinada através do TCU a suspensão geral das contratações de empréstimos consignados do INSS, e o mais assustador é que nem os próprios bancos estavam esperando por isso. A decisão pegou todo mundo de surpresa e já está causando aí uma preocupação em milhares de famílias brasileiras, e nesse vídeo eu vou te contar tudo a respeito dessa decisão. Inclusive, as entidades que representam os bancos afirmaram que a decisão foi abrupta, inesperada e que pode gerar impactos graves, principalmente para idosos e pessoas de baixa renda. Mas afinal, o que está acontecendo? Por que o consignado foi suspenso e o que muda agora na vida do aposentado e pensionista? Eu vou te explicar tudo de forma clara, simples e sem enrolação neste vídeo. Para quem ainda não entendeu direito essa situação toda, funciona da seguinte maneira. O empréstimo consignado é aquele tipo de crédito que as parcelas são descontadas automaticamente do benefício do INSS. Ou seja, o aposentado faz a contratação e todo mês o valor já é retirado direto da aposentadoria ou da pensão antes mesmo do dinheiro cair na conta. E justamente por existir essa garantia de pagamento automático, os bancos conseguem oferecer taxas de juros menores do que nos outros tipos de empréstimo. Não é tão baixo como a gente gostaria, mas sim é mais baixo do que os empréstimos pessoais que são feitos fora desse modelo de consignado. Diferente do chamado crédito pessoal tradicional, em que as pessoas precisam pagar os boletos por conta própria, e por isso os juros são mais altos, né? Então, em comparação ao modelo tradicional de crédito pessoal, o consignado é muito vantajoso. Só que nos últimos meses e anos começaram a surgir diversas denúncias envolvendo esse sistema. E vocês acompanharam tudo isso aqui no canal e também viram na televisão. Foram relatos de descontos indevidos, juros abusivos, fraudes e até empréstimos feitos sem a autorização do aposentado. Nós recebemos mensagens absurdas aqui no canal. As pessoas dizendo que acordaram com o dinheiro depositado na conta sem nunca terem solicitado nenhum empréstimo e depois ainda descobriram que estavam pagando parcelas sem sequer saber da contratação do empréstimo e de outros cartões que vieram junto. Pessoal, isso mesmo, tá? Muitas pessoas relataram que o dinheiro aparecia automaticamente na conta e junto vinha uma dívida que o aposentado nunca autorizou. E é exatamente esse tipo de situação que começou a chamar a atenção dos órgãos de fiscalização. Então, o Tribunal de Contas da União, o TCU, passou a investigar as irregularidades e concluiu que as medidas que estavam sendo tomadas até agora não estavam sendo suficientes para impedir os abusos. Por mais que teve mudança, novas leis aprovadas, o TCU entendeu que só isso não bastou. Antes, o que acontecia? O governo suspendia um banco, outro aqui, outro ali. Determinadas instituições, elas eram proibidas temporariamente de oferecer um empréstimo consignado. E você sabe quais instituições foram essas, porque eu trouxe aqui no canal. Nós mesmos mostramos diversas delas. Mas agora a situação mudou completamente. Dessa vez, a suspensão não é para um banco apenas, a suspensão é geral. Isso significa que, nesse momento, nenhum banco pode oferecer empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. E essa decisão causou um verdadeiro choque no sistema financeiro. As entidades que representam os bancos disseram que existem outras formas de combater as fraudes sem precisar paralisar completamente o sistema. Segundo eles, bastaria aumentar a fiscalização e punir apenas as instituições envolvidas nas irregularidades. Só que o TCU entendeu diferente. Na visão do Tribunal de Contas da União, os mecanismos falharam e por isso foi tomada essa medida considerada extrema, justamente para tentar conter o avanço das fraudes, dos descontos indevidos e das contratações irregulares. Agora, presta atenção nesse detalhe porque ele é muito importante. Os bancos já estão tentando reverter essa decisão. Eles querem
o que chamam de modulação dos efeitos, entre aspas aqui. Traduzindo de forma simples, eles pretendem convencer o TCU a liberar novamente o consignado para os bancos que supostamente não cometeram nenhum tipo de irregularidade. Ou seja, existe uma pressão muito grande acontecendo nos bastidores nesse exato momento, porque nós estamos falando de um mercado financeiro gigantesco e os números impressionam. Segundo algumas informações divulgadas, o empréstimo consignado do INSS movimenta cerca de 100 bilhões de reais por ano. E mais, cerca de 9 bilhões de reais são descontados todos os meses das aposentadorias e pensões dos segurados do INSS. É muito dinheiro circulando. E, infelizmente, onde existe uma movimentação tão grande de dinheiro, acabam surgindo também os golpistas, os fraudadores e aqueles que operam através da irregularidade. E foi justamente isso que levou o TCU a agir de uma forma tão dura, tão drástica nesse momento. Agora, na prática, o que muda para o aposentado e pensionista? Muda muita coisa. Se você tentar fazer um empréstimo consignado nesse momento aqui, provavelmente não vai conseguir. A contratação está suspensa até segunda ordem. E isso pode gerar um outro problema sério, porque muitos aposentados, muitas pessoas dependiam justamente do consignado por conta dos juros menores. Sem essa opção, alguns aposentados podem acabar recorrendo ao crédito pessoal tradicional, que possui juros mais altos e que pode se endividar ainda mais. E é aí que mora o perigo, porque no crédito pessoal comum não existe desconto automático na folha. O banco entende que existe um risco de inadimplência maior e, por isso, aumenta bastante as taxas de juros. O resultado: a dívida pode ficar ainda mais pesada no bolso do aposentado. Inclusive, as próprias entidades que representam os bancos afirmaram que se essa suspensão ela pode prejudicar, se a suspensão permanecer, ela pode prejudicar principalmente a população de baixa renda e os idosos que estão em situação de vulnerabilidade financeira, que hoje a gente sabe que são a grande maioria dos beneficiários do INSS. Segundo eles, muitas pessoas utilizam o consignado para despesas essenciais, como compra de remédios, pagamento de contas básicas e até alimentação. E é aqui que mora o grande erro aqui do Brasil, do sistema previdenciário brasileiro. A aposentadoria deveria ser suficiente para que o aposentado pudesse pagar as despesas essenciais e ter um mínimo que seja de lazer. Não pegar empréstimo para comprar comida, remédio, esse tipo de coisa. Isso é errado, isso está errado aqui no nosso sistema. Sem acesso ao consignado, essas pessoas poderiam acabar entrando em modalidades de crédito mais caras e menos transparentes. E agora eu quero saber a sua opinião de tudo isso. Você concorda com essa decisão do TCU de suspender o empréstimo consignado de todos os bancos? Ou você acha que deveriam punir apenas as instituições envolvidas nas irregularidades? Lembrando que essa tentativa de punir apenas as instituições envolvidas já foi tentada e não deu certo. Porque de um lado existem milhares de denúncias graves envolvendo fraudes e descontos indevidos, mas do outro lado também existem milhões de aposentados que estão dependendo hoje desse dinheiro para sobreviver. A verdade é que essa situação ela vai dar muito o que falar ainda. E nós vamos continuar acompanhando tudo aqui no canal para trazer qualquer nova informação em primeira mão para vocês. Então preste atenção, se você é aposentado, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado, porque assim que tivermos uma nova atualização, eu compartilho aqui com vocês.